Há poucos dias atrás, teve a polêmica do pastor Anderson Silva, que fez umas declarações polêmicas nas suas redes sociais, respondendo stories do Instagram e até mesmo em pregações na sua igreja, ele dizendo que as pessoas que não dão o dízimo não devem congregar. E se você estiver com o dinheiro do seu aluguel e não tiver o dinheiro do dízimo, que você seja despejado ou despejada, não pague o aluguel, ou seja, dê um calote no aluguel, pague o dízimo. O dízimo é um mandamento do Criador, um mandamento do Senhor. É triste ouvir isso de uma pessoa que se diz pastor, que se diz um teólogo, porque a maioria dos pastores tem teologia. Raramente um pastor dessas igrejas evangélicas não tem um curso teológico, não tem um conhecimento na área da teologia, e eles sabem, eles são cientes de que os dízimos hoje, nos nossos dias atuais, não são obrigatórios. Mas o dízimo é o nome que se dá para a contribuição. Não é dízimo. Contribuição voluntária para manutenção da igreja é uma coisa, agora dízimo é totalmente diferente. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar um pastor, um teólogo, sobre a verdade do dízimo. Eu quero ver se depois desse vídeo, o Anderson Silva, ou seja, outros pastores, vão continuar com essa marmotagem de querer impor a obrigação das pessoas pagarem o dízimo. Eu não sou contra a contribuição para a manutenção da igreja, mas dízimos tá fora da palavra. Fica aí, não sai desse vídeo, volto logo após a vinheta. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu agradeço você ter clicado nesse vídeo, Deus abençoe por estar aqui. Eu peço que vocês continuem ajudando esse canal a chegar a mais pessoas, compartilhando esse vídeo com familiares, amigos, nas redes sociais e também nos grupos do WhatsApp de vocês, tá bom? Espero que vocês também deixem o seu like, é grátis. E se vocês ainda não forem inscritos aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, para que toda vez que eu postar um novo vídeo, um novo conteúdo aqui no canal, você receba um aviso aí no seu celular. E também eu quero apresentar para vocês o Cut, que é esse menininho aqui. Esse potinho abençoado tem um emagrecedor natural, registrado na Anvisa, não tem efeito colateral e nem contraindicação, tá? E tem uma promoção para quem adquirir esse produto e tá findando, viu? A promoção especial desse produto tá chegando ao fim, eu vou falar no final desse vídeo. Tá? Se você quiser emagrecer até 10 quilos em 30 dias, o Cut, ele é o melhor aliado para você perder as gordurinhas indesejadas. Eu quero comentar sobre o dízimo, O pastor Anderson Silva, ele foi polêmico e infeliz em algumas das suas falas, chegando ao cúmulo de dizer que pessoas que não são dizimistas não devem frequentar a igreja, que o dízimo é uma obrigação e que se você tiver só o dinheiro do aluguel e não tiver o dinheiro do dízimo, então deixe de pagar o aluguel, seja despejado, mas pague o seu dízimo. E eu mexendo nas minhas redes sociais, eu encontrei um vídeo de mais ou menos uns 5 a 6 anos atrás sobre o dízimo. Eu nem pensava em ter canal no YouTube e eu fiz esse vídeo e coloquei no Face. Eu sempre fui um estudioso das escrituras, tá? Olha só, vamos ver aqui juntos esse vídeo aqui. Eu quero que o pastor Anderson Silva e outros pastores que exigem e impõem o dízimo como uma obrigação nas costas das pessoas, que assistam esse vídeo. Depois, se quiser, a gente bate um papo a respeito do assunto. Olha só. Malaquias comentado, dízimo no passado, hoje. Verdadeiro e falso. O que é verdadeiro? Grãos. O dízimo era em grãos, em alimento. Falso. O dízimo em dinheiro. Tá? O dízimo em dinheiro hoje é um dízimo falso, não é o dízimo verdadeiro. Mas vamos lá. Nesse vídeo eu faço um comentário, versículo por versículo, do capítulo 3 de Malaquias, que é o capítulo mais usado pelos dizimistas, tá? O versículo 1 do capítulo 3 de Malaquias fala assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim,
e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Malaquias, capítulo 3, versículo 3. Olha só, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará quem? Será que é nós, gentios? Não, não somos nós. Os filhos de Levi, lá entre parênteses, os sacerdotes. Versículo 5 do capítulo 3 de Malaquias. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias, capítulo 3, versículo 5 ao 6. Nesse capítulo diz que Deus vai trazer juízo, vai julgar, vai ser uma testemunha contra quem? Contra os que defraudam o diarista em seu salário, os que defraudam a viúva, o órfão, e os que pervertem o direito do estrangeiro. Aí no versículo 8 do capítulo 3 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? E o Senhor respondeu: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por quê? Porque eles estavam defraudando o diarista em seu salário, a viúva e o órfão, e pervertendo o direito do estrangeiro. Não entendeu? Como que os sacerdotes roubariam a Deus? Não alimentando viúvas, órfãos e estrangeiros. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E Deus respondeu: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Para quem foi direcionado essa profecia, essa sentença? Para os sacerdotes, para a tribo de Levi. Como que os sacerdotes estavam roubando de Deus? Presta atenção, tá? Não entendeu ainda? Vou te explicar. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, presta atenção. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-los-ás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então o dízimo era dado a cada 3 anos, tá? O terceiro ano era o ano dos dízimos. Veja bem, quando o povo de Israel separava todos os dízimos da sua colheita, no terceiro ano, que o dízimo era dado a cada 3 anos, né? O terceiro ano, que é o ano dos dízimos, era para o povo de Israel dar os dízimos, os 10% de toda a colheita. Então veja, colheita, plantação, grãos, alimento. Quando o povo de Israel separava todos os dízimos da colheita, da lavoura, daquilo que eles haviam plantado no terceiro ano, eles levavam aos levitas, e os levitas davam ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que eles comessem dentro das portas do templo e se fartassem. Então veja o grifo aqui. O dízimo era para os levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, para que comessem, comam, para que comam e se fartem. Nessa passagem de Malaquias 3, quem está roubando os dízimos eram os sacerdotes. O ladrão, o roubador, nesse capítulo, são os sacerdotes levitas, tá? Então eram os sacerdotes, eram os levitas que estavam roubando e não o povo de Israel, muito menos você e eu. O dízimo, ele nunca foi mensal, era a cada 3 anos. Olha só, o dízimo era de 3 em 3 anos e não era mensal, não era uma mensalidade, tá? O templo de Israel não era um clube que você tinha que pagar a associação todo mês. Que a maioria dessas igrejas evangélicas
Parecem clubes. Se não pagar a mensalidade, os 10%, não tem vez lá, ainda é chamado de ladrão, né? Ao fim de cada terceiro ano, diz a palavra, que era para o povo de Israel levar todos os dízimos da colheita do mesmo ano e depositar-se dentro das portas, tá? Das tuas portas, ou seja, dentro do templo. Deuteronômio 14, versículo 28. Nesse vídeo que eu fiz há uns 8 anos atrás, faltou eu desenhar a verdade do dízimo. Olha só, Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, dízimos da colheita, dos grãos, no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, tá? Então o dízimo era a cada 3 anos. Aqui eu ressalto, ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e os depositarás dentro das tuas portas. Dízimo nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi grãos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio 14, 22. Eles colhiam todo o ano e guardavam, depositavam, e no terceiro ano eles levavam todo esse ajuntamento de grãos de alimento, que seria os 10% de tudo que eles haviam colhido, eles juntavam, né, a cada 3 anos e levavam até o templo. Então, ó, dízimos são sementes que se daria a cada ano. Sementes da onde? Do campo. Jesus, o Senhor Jesus, mandou pagar dízimo no Novo Testamento? Muitos usam Mateus 23, 23. E é que eu faço uma pergunta. O Senhor Jesus mandou pagar dízimos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 23, versículo 23? Não. Jesus estava falando com os escribas, com os fariseus. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei. E tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Mateus capítulo 23, versículo 23. Olha aqui o que Jesus disse para os fariseus e escribas. Porque dais o dízimo do quê? Da hortelã, do endro e do cominho. Eles dizimavam dos seus grãos, mas não tinham o principal que resume toda a lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé e o amor. Hortelã, endro e cominho eram alimentos e não dinheiro. O Senhor Jesus estava os censurando por ser tão fiéis no dízimo e não ter o amor dele no coração. E nessa ocasião em que Jesus estava falando com os fariseus, em Mateus 23, versículo 23, nessa ocasião a antiga aliança ainda estava em vigor. E a nova aliança da graça do Senhor Jesus ainda não estava em vigor, porque Jesus não havia morrido ainda e o véu do templo não havia sido rasgado, né? Que quando o véu do templo se rasgou, ali foi notório que a antiga aliança, a lei, ficou para trás e dali em diante o que regeria a humanidade seria a graça de Cristo, a salvação pela fé. E se naquele momento Jesus não havia morrido ainda, a nova aliança da graça de Cristo não estava em vigor. Hebreus capítulo 9, versículo 16 diz: pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Hebreus 9, 16. Jesus, ele veio para cumprir a lei. Em Mateus 5,17 diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. Cumprindo a lei até a morte, Jesus disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Uma pequena pergunta aqui: existia dinheiro, money, notas, cédulas de grana no tempo de Jesus? Será que existia? Sim. Presta atenção. E cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado.
a quem certos filhos de Israel avaliaram. Mateus 27, versículo 9. Então tinha dinheiro no tempo de Jesus, mas mesmo assim, os dízimos eram pagos em alimento, em grãos. Judas recebeu 30 moedas de prata para entregar a Cristo. Os dízimos eram alimentos e grãos, tá? Não era dinheiro. Agora vamos falar do dízimo de Abraão, que é o cavalo de batalha dos dizimistas, né? Dos pastores que defendem de unhas e dentes a obrigatoriedade e a vigência do dízimo até hoje, como mandamento. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dentre os melhores despojos. Agora vamos fazer uma análise aqui, ó. Abraão, ele deu o dízimo voluntariamente. A ordem para dar os dízimos veio depois aos levitas em Levítico capítulo 14. Na época de Abraão, ainda não existia, não tinha a lei em vigor. Abraão não pagou dízimos de um trabalho remunerado. O dízimo de Abraão não foi um dízimo de um trabalho que ele fez, porém foi um dízimo voluntário. Ele deu porque ele quis dar. Hebreus capítulo 7, versículo 5. E o que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. A tribo de Levi, os filhos de Levi, recebem sacerdócio. Eles têm a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. E aqui eu faço referência ao restante das 11 tribos de Israel. Porque a tribo de Levi não tinha herança, não tinha terras. Porque eles foram separados para o sacerdócio, somente para cuidar da parte dos sacrifícios e da adoração ao Senhor. Então só o sacerdócio levita podia cobrar e receber dízimos. Tá? Então eu coloco aqui, não sabia que os pastores eram da tribo de Levi. Até o Anderson Silva falou, mas hoje nós somos sacerdotes. Para com isso aí, você conversa para boi dormir. Hebreus 7,12, mudando o sacerdócio, se faz também mudança de lei. Se mudou a lei, então tudo que nela havia, na lei, na antiga aliança, ficou obsoleto. E o dízimo está incluído e também ficou para trás. Esse vídeo ficou bem didático na época, né? Eu recebi muitos elogios, muitas pessoas gostaram. Né? Vocês veem aí que é bem didático, tá? Aí eu coloco aqui, eu ofereço esse vídeo a todas as pessoas sinceras que estão sendo enganadas no falso sistema religioso. O Senhor Jesus não veio trazer julgos pesados. Mateus capítulo 11, versículo 30. Essas pessoas que obrigam os membros a pagarem o dízimo, eles têm o dízimo como algo obrigatório para salvar-se. Se o Anderson Silva diz que a pessoa que não dizima não deve congregar, então quer dizer então que se a pessoa não dá o dízimo, ela não vai ter salvação. Vocês viram aqui que o dízimo era destinado à tribo de Levi. E era para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. Nunca foi dinheiro, era grãos. A oferta, o dízimo de Abraão era voluntário. Porque naquele tempo, a lei não tinha entrado em vigor. E depois que a lei passou a vigorar e o dízimo passou a ser obrigatório, era para levar os dízimos a cada 3 anos para o templo, para o alimento dos levitas, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Então quando você fala, você está roubando do Senhor, você não dizima, você está roubando de Deus. Ninguém está roubando nada, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do teu dinheiro. Então se você não dá o dízimo, você não pode usufruir da água, da luz, dos bancos, da igreja. Meus queridos, você acha que Deus está ligando para banco, para prédio? Infelizmente é isso que acontece com pessoas que são apegadas em julgos, em formalidades humanas que não servem para nada a não ser para criar e formar fariseus. Bom, esse é o tema de hoje. Eu sei que o meu canal, a grande porcentagem são pessoas de outras denominações, diferente da minha, que são dizimistas. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o dízimo é obrigatório ainda hoje? É obrigatório pagar dízimos nos dias atuais? Ou você acha que o dízimo é algo somente por amor, é voluntário? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acharam do comentário do pastor Anderson Silva? O que vocês me dizem? Deixe aqui a opinião nos comentários, tá bom?
Eu peço que vocês, por favor, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, tá? Deixem o like, que é muito importante, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações. E se você quiser emagrecer com saúde e qualidade, eu te apresento o Cut, é um produto 100% natural, registrado na Anvisa, não tem efeito colateral, nem contraindicação, tá? Ele emagrece de verdade, você pode perder até 30 quilos em 3 meses, tá? 10 quilos por mês tá ótimo, né? E vocês lembram que eu falei para vocês que quem adquiriu o Cut ganha, né, uma dieta, um cardápio de uma dieta durante 30 dias para você variar na sua alimentação e ajudar você a emagrecer com qualidade, e também o acompanhamento com psicólogos para você emagrecer também de forma mental. Está findando, tá? Essas vagas está chegando ao fim. Se você ainda adquirir hoje, se você adquirir, você vai ter um acompanhamento com psicólogo e também você vai receber um cardápio para 3 meses, tá? Não é 30 dias, como eu falei anteriormente. Então, entra no site e adquira o seu produto, tá? Você pode pagar no boleto, no cartão e também no Pix parcelado. Então vai no www.cutqg.com.br e emagreça com saúde e qualidade de vida.